Coloque os fones e abra sua mente. Era 1994. Eu estava confortável em Nova York, trabalhando em um fundo de investimentos chamado D.E. Shaw. Ganhava bem, era respeitado e tinha um futuro previsível, daqueles que a maioria das pessoas consideraria ideal. Mas internamente, algo me incomodava. Eu lia sobre o crescimento da internet e quanto mais eu analisava os dados, mais via uma curva ascendente que parecia impossível de ignorar. Um dado em especial me fez parar. O uso da internet crescia mais de 2.300% ao ano. Aquilo era surreal. Nenhuma indústria crescia nessa velocidade. Ali havia uma oportunidade, e ela me perseguia a cada noite mal dormida. Foi então que cometi o meu primeiro grande erro. E, paradoxalmente, o mais importante. Eu achei que bastava ter a ideia certa no momento certo. Saí do meu emprego, deixando um salário estável, bônus generosos e uma carreira promissora. Disse à minha esposa, Mackenzie, que queria começar uma livraria online. Ela não hesitou. Me apoiou. Talvez ela visse em mim algo que nem eu via ainda. Pegamos o carro e dirigimos de Nova York até Seattle. No caminho, escrevi boa parte do plano de negócios da Amazon no laptop, com ela dirigindo. Eu não tinha escritório, funcionários, nem estoque. Só a ideia e a pressa de chegar primeiro. O projeto era simples: vender livros pela internet. Não exigia estoque próprio no início. Usaria fornecedores para despachar direto ao consumidor. Era eficiente. Era escalável. Era brilhante. Pelo menos no papel. O que eu não sabia, e o que me custaria quase tudo, era que ideias não sustentam empresas. Execução sustenta. E eu estava prestes a descobrir isso da forma mais dolorosa. A inocência do começo. Comecei a Amazon na garagem da minha casa. Literalmente. Não é uma metáfora. Era uma garagem pequena, com uma porta de madeira empenada, fios pendurados, pilhas de livros e um servidor barulhento. Eu mesmo montava os pedidos, imprimia etiquetas e levava caixas para o correio. Os primeiros pedidos começaram a pingar. 1, depois 2, depois 5. E em semanas, dezenas por dia. Lembro da sensação mágica de ver o sistema apitar com cada nova compra. Alguém do Kansas acabou de comprar Uma Breve História do Tempo. Nova compra de O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Ohio. Era como se o mundo estivesse nos descobrindo, página por página. Mas meu erro estava lá, escondido, crescendo em silêncio. Eu não fazia ideia do que aconteceria quando escalássemos. Eu achava que bastava crescer para dar certo. Que mais clientes significava mais lucro. E não era assim. O preço do crescimento rápido. Em menos de um ano, a Amazon saiu de dezenas para milhares de pedidos por dia. Contratei pessoas. Aluguei depósitos. Comprei servidores. E com isso, vieram os custos. E os erros. Muitos erros. Um dos mais marcantes foi quando fizemos uma campanha promocional que viralizou. Oferecemos frete grátis para qualquer pedido acima de um determinado valor. Parecia uma boa ideia. Até perceber que, por trás das cortinas, estávamos perdendo dinheiro em cada venda. E quanto mais pedidos entravam, mais prejuízo tínhamos. Eu me lembro de olhar o relatório e pensar: isso é o começo do fim. O conselho me pressionava. Investidores queriam cortes. Funcionários estavam exaustos. E eu? Bom, eu estava dormindo 3 horas por noite e questionando minha sanidade. Foi aí que percebi. Minha maior falha até então não era a promoção mal planejada. Era ter construído uma empresa como se estivesse construindo um castelo de areia. Eu achava que bastava empilhar boas ideias e esperar que elas se sustentassem. Mas não. Empresa se constrói com processos, resiliência e decisões difíceis. Uma decisão que mudaria tudo. Certa noite, depois de mais uma reunião tensa com investidores, sentei na garagem sozinho. Fiquei ali, encarando a pilha de caixas e me perguntando se aquilo tudo faria sentido algum dia. E então, algo mudou em mim. Eu entendi que precisava parar de correr atrás de lucros imediatos e começar a construir algo com visão de longo prazo. Eu disse ao meu time: vamos investir na experiência do cliente. Mesmo que isso signifique prejuízo agora. Mesmo que nos chamem de loucos.
Reduzimos o foco em campanhas baratas. Investimos em logística própria. Criamos os primeiros algoritmos de recomendação. Colocamos o cliente no centro. Cada decisão era baseada em uma única pergunta: isso ajuda o cliente a ter uma experiência melhor? Foi uma aposta arriscada. Os relatórios continuavam ruins. As manchetes diziam que iríamos falir, mas por dentro, algo começava a mudar. E então, veio o primeiro sinal. Meses depois, um cliente escreveu dizendo que havia recebido um pedido com um dia de antecedência e que nunca havia tido uma experiência de compra tão rápida e simples. Aquela mensagem viralizou. Outros começaram a comentar. A mídia passou a nos olhar com outros olhos. As vendas cresceram. Não por causa de marketing agressivo, mas por causa de algo mais poderoso: confiança. E ali, naquele momento, eu entendi que o meu erro inicial, achar que bastava uma boa ideia, tinha me conduzido a um caminho mais valioso. Um caminho de propósito. Mal sabia eu que aquilo era só o começo. O sucesso da Amazon parecia um foguete sem freios. Crescíamos em ritmo exponencial. Todo mundo do lado de fora via lucros, manchetes, inovação. Mas por dentro, eu via um castelo erguido rápido demais, com tijolos soltos demais. A estrutura que havíamos criado funcionava perfeitamente para vender livros, depois eletrônicos. Mas quando começamos a vender tudo, os erros começaram a aparecer como rachaduras numa represa prestes a romper. Um dia, recebi um alerta. Mais de 20.000 pedidos haviam atrasado. Clientes frustrados, devoluções em massa, uma avalanche de reclamações. Foi como um soco no estômago. Sentei em silêncio com minha equipe e fiz a pergunta que me acompanhava desde o começo: isso melhora a vida do cliente? A resposta foi clara: não. Tomei uma decisão radical. Interrompemos todos os projetos paralelos e focamos em reconstruir nossa operação logística do zero. Criamos nossos próprios centros de distribuição. Redesenhamos o sistema de entregas. Implementamos robótica e inteligência artificial, antes mesmo dessas palavras virarem moda. Era arriscado. Custava uma fortuna. Mas era necessário. Apostamos tudo na eficiência. Foi nesse ambiente de reinvenção que nasceu uma das decisões mais criticadas e mais visionárias da minha vida: a criação da AWS, Amazon Web Services. A ideia surgiu de um problema interno. Nossos engenheiros estavam cansados de reinventar a roda toda vez que lançávamos um novo produto. Faltava infraestrutura digital. Decidimos então construir uma plataforma para nós. E quando percebemos o potencial, a transformamos em um serviço global. Foi um choque. Até dentro da empresa, as pessoas diziam: Jeff, por que estamos vendendo servidores? Somos uma varejista. Mas eu enxergava diferente. O futuro da Amazon não era só vender produtos, mas oferecer ferramentas para que qualquer pessoa ou empresa no mundo pudesse escalar suas ideias. E foi isso que a AWS se tornou: a espinha dorsal invisível da nova economia digital. Mas com grande visibilidade vem também a exposição. E foi então que vivi o momento mais vulnerável da minha vida. Minha vida pessoal virou manchete. Fotos, mensagens privadas, uma enxurrada de especulações. Tentei manter o foco, mas era impossível. Não era apenas um escândalo, era um ataque à minha integridade. Havia chantagem, havia interesses obscuros. Pela primeira vez, percebi que havia cruzado uma linha invisível. A linha entre o homem e o símbolo. Mas ali, no meio do caos, tomei a decisão de enfrentar tudo de frente. Não cedi, não me escondi. Tornei público o que era privado, não para me justificar, mas para recuperar o controle da minha própria narrativa. Se vão me derrubar, pensei, que seja com a verdade nas minhas mãos. Essa escolha me custou caro emocionalmente, mas foi a mais libertadora da minha vida. Aprendi que não importa o tamanho da sua empresa, o volume da sua conta bancária ou o poder que você parece ter. Você continua sendo humano. E ser humano significa falhar. Mesmo assim, continuei. E então veio a pandemia. A Amazon se tornou um serviço essencial da noite para o dia. Pessoas confinadas em casa contavam com a gente para sobreviver. Remédios, comida, higiene. Tudo passava por nossos armazéns. A demanda explodiu. A pressão também. Trabalhadores assustados, redes logísticas no limite, decisões morais pesadas.
Tive que fazer escolhas difíceis. Colocar a segurança das pessoas acima do lucro. Criar protocolos. Investir bilhões em prevenção. E mesmo assim, recebemos críticas. Algumas justas, outras oportunistas. Mas eu sabia. Aquele era o momento de provar que nossa missão era real. Foi durante esse período que percebi que meu ciclo como CEO estava chegando ao fim. Não porque eu estivesse cansado, mas porque minha mente já sonhava com algo além. Deixei a liderança da Amazon para me dedicar à Blue Origin, meu projeto espacial. E não, eu não quero fugir da Terra. Eu quero criar soluções que garantam a sobrevivência da humanidade a longo prazo. Quero fazer com o espaço o que fizemos com a internet. Democratizar o acesso, abrir possibilidades, inspirar gerações. Hoje, olhando para trás, entendo que não foi o acerto que me levou onde cheguei. Foram os erros. Foram as crises. Foi a dor. Não me tornei bilionário por ser mais inteligente. Me tornei bilionário porque nunca deixei um erro me definir. Porque entendi cedo que quem se arrisca a ser o primeiro, carrega o peso da crítica, do escárnio, da dúvida, até que a história finalmente reconheça o valor da sua teimosia. Se você está errando agora, se sentindo perdido, julgado, subestimado, talvez você só esteja no começo do seu próprio foguete. E acredite, os que hoje te chamam de louco, um dia vão te chamar de pioneiro.